Bom dia, gente. Estamos aqui hoje com história, né? Tivemos história quarta-feira, se eu não me engano, onde a gente viu herança indígena, né? E hoje a gente vai fazer a correção das páginas 82 à página 84, que fala sobre essas heranças, né? E em seguida a gente vai falar sobre a literatura indígena, ok? Eu queria parabenizar os que estão me enviando as atividades, né? Essa atividade foi uma atividade basicamente de pesquisas, né? Não só no livro de vocês, mas em outras fontes, não é isso? Mas eu já pude perceber, né, que muitos fizeram, me enviaram, ok? Então hoje a gente vai tentar aqui fazer essa correção para vocês de uma forma assim bem clara, ok? Porque são da página 82 à página 84 e a maioria das questões são pesquisas, não é isso, gente? Então, eu já pude perceber que muitos fizeram, me enviaram, e parabéns para quem enviou. Então, a gente dá início à nossa correção, onde a primeira questão pede para você escrever com as suas palavras o que você entendeu sobre a afirmativa apresentada. Então, vamos lá para essa afirmativa. O que é que essa afirmativa fala? O que é que a gente entende sobre ela, né? Ele inicia assim: a vida dos indígenas está baseada na sua necessidade vital de interação com a natureza e o respeito que existe nessa relação. Durante muito tempo, houve a valorização da cultura do europeu, em detrimento da cultura dos grupos minoritários, como os indígenas e os africanos. Ok? O que é que nós podemos tirar daí? Assim, de início, a gente pode perceber que a sobrevivência dos povos indígenas era retirada da natureza, né? A sua vida era totalmente dependente da natureza. Por isso, a justificativa da relação tão forte, né, desses povos com a natureza, a ponto deles tê-la como uma mãe, né? E em relação à cultura europeia que prevaleceu, porque nós podemos dizer que houve um período de tempo que essa cultura ela ficou que não reconhecida, né? Onde eles só visavam a cultura do povo europeu, né? Enquanto que as dos indígenas e as dos africanos ficou meio que sem ser reconhecida, né? Por ser um grupo minoritário. É isso? Muito bem, é isso que a gente tira dessa questão. Na questão 2, ele pede para você pesquisar informações nos sites do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE, da Fundação Nacional do Índio, sobre os aspectos da vida dos povos indígenas atualmente, né? Ele pede para você fazer essa pesquisa e registrar. Então, o que é que a gente pode buscar nesse site aí? É uma das respostas mais acessível que eu achei para vocês, que fala que hoje a população indígena vive em áreas chamadas de terras indígenas em quase todos os estados brasileiros. Existem terras indígenas segundo a FUNAI. Atualmente, a população indígena do Brasil é de aproximadamente 818 indivíduos indígenas, representando assim 0,4% dessa população. Segundo a FUNAI, atualmente, né, a população indígena é representada por 0,4%. Né? Com isso, gente, a gente pode concluir que esses povos, eles foram quase que dizimados, né? Porque 0,4% é muito pouco, né? Então, essa é a população indígena atualmente, ok? Muito bem. Questão 3. Pesquise em jornais ou revistas
Recorte e cole no seu caderno figuras de instrumentos ou utensílios herdado da cultura indígena. Depois escreva suas características. Muito bem. Então, eu já vi, alguns me enviaram, né? Colocaram no Google Sala de Aula, outros me enviaram pelo Zap, as atividades, tudo feita com as gravuras e suas características de lado. Então, tá de parabéns o aluno que fez, ok? Então, vamos lá para a página 83, que continua pedindo para você fazer pesquisa. Aqui. Pesquise e escreva sobre alguns folguedos de origem indígena que é comemorado atualmente, se possível, ilustre. Muito bem. Então, um que eu ressaltei aqui para falar para vocês é o Bumba Meu Boi, que é um folguedo de origem indígena, né? E é típico da nossa região, né? Típico da região do Nordeste. Mas a gente também não pode deixar de ressaltar que existe uma miscigenação de elementos nesse folguedo, né? Porque essa miscigenação entre a cultura indígena e a cultura africana, ok? Muito bem. Questão 5. Escreva por que os conceitos de sustentabilidade e coletividade são tão relevantes para as heranças culturais indígenas. Então, o que a gente pode falar sobre esses conceitos de sustentabilidade e coletividade, né? Por que eles são tão relevantes para a herança indígena, ok? Então, o que a gente, em primeiro lugar, a gente pode dizer que sustentabilidade são ações humanas que visam suprir as necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras. Então, era dessa forma que os indígenas faziam, né? Lembra lá na questão 1, que fala sobre isso? Que os indígenas, sua relação com a natureza era uma relação de sustentabilidade? Era uma relação onde eles tinham a natureza como a sua mãe? Porque a sua vida, a sua sobrevivência dependia totalmente da natureza, né? Então, essas ações, eles visavam suprir as suas necessidades do presente, né? Sem comprometer as gerações futuras, ok? A gente também pode tirar que 3 pilares, né? Dessa sustentabilidade: o meio ambiente, o aspecto social e a economia. Por isso, os indígenas era tão importante. Por isso que era tão importante para os indígenas, né? É uma sociedade sustentável, né? Porque deve-se incentivar a conservação do meio ambiente, né? Se a sociedade indígena, se os povos indígenas, tinha uma sustentabilidade voltada para a conservação do meio ambiente, então essa forma dos indígenas cuidarem da natureza é uma forma da gente de incentivo, né, para a humanidade. A humanidade ela podia muito bem ter isso como um incentivo, né? Porque é dessa forma, não é diferente para nós seres humanos hoje em dia, né? A natureza, ela também ela é a nossa mãe, não é isso? Então, nós devemos tomar como um princípio para a gente essa ação dos povos indígenas, né? De ter a natureza como o seu ponto de referência, como a sua mãe, né? Digamos assim. Era por isso que ele tinha a natureza como a sua mãe realmente, né? Porque a natureza, para eles, era tudo, né? Era dela que eles viviam, né? Se sustentavam única e exclusivamente dos recursos naturais, ok? Muito bem. Questão 6. Liste pelo menos 4 alimentos que são herança dos indígenas e que você consome em sua alimentação. Cada um respondeu de forma consciente, né? Porque todos aprenderam
né, o que nós herdamos da culinária indígena, e eu pude ver claramente nas atividades que me enviaram. Alguns colocaram tapioca, colocaram pipoca, beiju. Então, e todos esses alimentos são alimentos que nós herdamos da culinária indígena, ok? Muito bem. Questão 7. Pesquise informações atuais sobre as reservas indígenas e escreva qual é a sua importância. Então, as reservas indígenas, elas são de extrema importância para os povos indígenas, né, do Brasil. Elas servem para que estes possam viver e se manter, né, manter a sua cultura e garantir o meio de subsistência. Desta forma, estes povos podem usufruir os bens e riquezas naturais existentes nessas terras. Então, essas reservas são terras indígenas, né? São terras pertencentes a eles, né? Onde eles podem usufruir de tudo que existe nelas, né? A riqueza que está nessas terras, ok? Muito bem. Questão 8. Pesquise imagens sobre as dificuldades enfrentadas atualmente pelos indígenas. Ok? Então, é mais uma atividade voltada para pesquisa de imagens, na qual eu já observei nas atividades de alguns. Ok? Muito bem. A gente termina nossa correção, né, aqui e dá início aqui ao conteúdo de hoje. Ok? Onde eu já tinha falado anteriormente para vocês que a gente ia falar um pouquinho sobre a literatura indígena, ok? Então, algum podia pensar dessa forma: tinha literatura indígena, como se os indígenas não sabiam ler e não sabiam escrever, não é isso? Porque a literatura, ela remete um conjunto de habilidades de ler e escrever de forma correta, não é, gente? Nós sabemos que a literatura é um conjunto, né? Ela nos remete isso, ela nos transmite isso, um conjunto de habilidade de ler e escrever de forma correta, né? Então, como literatura indígena, então a gente vai se aprofundar agora, né? Para a gente ver o que fala da literatura indígena. Lá na páginazinha 85, ok, galera? Vamos lá. A literatura indígena, assim como a africana, está baseada na oralidade. Inclusive, os povos indígenas têm a fala como forma de transmissão da tradição entre as gerações, ou seja, tudo é transmitido por meio da fala. Então, essa literatura aqui, ela difere, né, do conceito de literatura que nós temos, né? Eu acabei de explicar para vocês que o conceito de literatura é um conjunto de habilidade de ler e escrever de formas, né, de forma correta, não é isso? Sem esquecer de que a literatura, ela existe várias definições e tipos de literatura, né? A literatura, ela pode ser uma arte, uma profissão, um conjunto de produções, né? Então, a gente percebe que a literatura indígena, ela difere, né, da literatura, do conceito de literatura, não é isso? Por quê? Porque a literatura indígena e africana, ela é baseada na oralidade, no que era passado, né? Na fala, que a gente vai dar continuidade para a gente entender melhor. Os indígenas contam muitas lendas, principalmente sobre a natureza. Dessa forma, a memória é fundamental para guardar as histórias vividas e criadas por eles. Na tradição oral indígena, a música é uma extensão da fala. Isso significa que um discurso pode começar ou terminar com um canto, ou o canto começar ou terminar com um discurso, ou vice-versa, não é isso? Muito bem. Existe na literatura indígena divisões de gêneros textuais, de acordo com o objetivo para cada situação. Olha aí. Então, ela existe a literatura indígena, existe uma divisão, né, de gêneros textuais. Como, por exemplo, aqui que ele colocou as narrativas.
as instrutivas, as canções e as invocações. Então, esse aqui era a divisão da literatura indígena. E aí vamos ver como é que fica a literatura indígena narrativa. São comuns para as mais diferentes situações cotidianas ou exclusivo de um grupo, né? Ou seja, para um só, né? Um só, ou seja, os homens, digamos assim, só para os homens, por exemplo. Então, a narrativa, nós podemos dizer que era aquelas narrada, contada, né? Lembra que os costumes dele, dos idosos, contar os acontecimentos para os pequenos, para os curumins, contar, ensinar, né? Então, era dessa forma que era a literatura indígena narrativa. E a instrutiva? A instrutiva são comuns em situações em que os adultos ensinavam regras, costumes, tradições, técnica de caça e pesca, crenças musicais e etc. E geralmente eles passavam esses ensinamentos para os mais novos, né? Os mais velhos ensinavam os mais novos, né? A caçar, a pescar, a usar os utensílios, ensinavam as crenças, né? Então, essa era a literatura instrutiva. Na literatura de canções, eram comuns nos momentos em que os indígenas se referem aos animais ou ao seu respectivo comportamento, até o amor, né? Então, era dessa forma que era a literatura de canções, né? Ok? Muito bem. As invocações. Então, nas invocações, são próprias dos momentos de curas medicinais ou de prática de algum trabalho, ou de algum rito, né? Os rituais que eles costumavam usar, né? Então, era a literatura indígena, ela era dessa forma. Ela era uma literatura dividida, né, através de gêneros textuais. Que gêneros textuais era esse, gente? Narrativas, instrutivas, canções e invocações, ok? Muito bem. Recentemente, os povos indígenas conheceram a escrita e têm buscado utilizá-la como forma de registro, resgate e afirmações da tradição oral. Ou seja, hoje, atualmente, os povos indígenas, eles já aprenderam, né? Conheceram a escrita, né? A ler, né? E eles buscam, né, utilizar esse conhecimento para registrar todos os acontecimentos desses povos. Entenderam? Então, gente, a literatura indígena, ela é baseada em quê? Ela é baseada na oralidade, viu? Inclusive, os povos indígenas têm a fala como uma forma de transmissão da sua tradição, né? Então, tudo que nós sabemos dos povos indígenas, né, dentro da literatura, é através da fala, ok? Muito bem, mas como vocês ouviram, agora no finalzinho, hoje, atualmente, os povos indígenas, eles já têm esse conhecimento de leitura e de escrita, né? E usam, né? Usam ela para registrar e resgatar essas afirmações dessas tradições orais, né? Que eu acabei de explicar para vocês aqui. Ok, galera? Muito bem. Eu espero que vocês tenham entendido sobre a literatura indígena. Como eu disse para vocês, é bem resumido, né? E vocês vão me fazer a atividade da página 86 e 87. Ok, galera? Então, aqui fica a nossa aula de hoje, né? Beijos e até a nossa próxima aula.